Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? E barbudo, né? Dente, boca inchada, dente doendo. Mas é assim mesmo, vamos lá. Vamos ao nosso conteúdo. Essa primeira parte, tá faltando algumas partes para a gente terminar o nosso conteúdo. Segunda-feira, a gente já faz a nossa revisão da primeira unidade. E nesse primeiro vídeo agora, nós vamos falar sobre domínio moral. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre domínio sociocultural, beleza? Então, o que aborda o domínio moral? O domínio moral, ele é considerado estar dentro do desenvolvimento cognitivo. Então, a gente pode dizer que o domínio moral, ele vai estar relacionado com vários outros domínios, não só o cognitivo, porque a gente precisa pensar, a gente precisa ter a parte de inteligência de raciocínio para a gente poder tomar nossas atitudes, né? Então, fazer moral, fazer ético, a gente vai ver daqui a pouco, a ética, a justiça, ela está dentro dessa nossa inteligência, desse nosso raciocínio, desse nosso pensamento. Além disso, ele vai estar intimamente relacionado com o desenvolvimento emocional, porque o emocional ele vai também estar relacionado a essa tomada de atitudes e também ao desenvolvimento sociocultural, porque a nossa relação com os outros e a cultura que está presente, ela também vai estar relacionado nessa nossa moral social e nessa nossa tomada de decisões. Como? Olha aí. Por quê? Porque o desenvolvimento moral ele se refere-se a quê? A identificação, imitação, compreensão e elaboração de regras sociais. Então, a gente precisa criar regras, compreender, identificar e imitar regras sociais, tanto de quem está perto da gente, da nossa família, dos nossos amigos, quanto da própria sociedade, quanto da própria cultura que a gente está inserido, tá? Então, as regras sociais, a Constituição, as leis, isso está tudo dentro desse domínio que a gente chama de domínio moral. Então, o que seria o conceito de moral? A moral, ela orienta o comportamento do homem diante das normas instituídas, que são as leis, as normas de convivência, pela sociedade ou pelo que a gente denomina de grupo social, certo? Podemos dizer que são conjunto de valores, de normas e de noções do que é certo, do que é errado, do que é proibido e do que é permitido dentro de uma sociedade, certo? Então, o certo, o errado, o proibido e o permitido ele também vai estar dentro do que é a moral, certo? A gente vai ver, então, daqui a pouco, uma diferença entre o que é moral e o que é ética. E aí, a gente chega aqui embaixo e nós temos o quê? Três conceitozinhos que estão relacionados à moral. A primeira é a moral heterônoma. O que seria a moral heterônoma? Seria a moral ao qual a pessoa precisa de alguma coisa ou alguém para lhe dizer o que ela tem que fazer, certo? Por exemplo, o padre. Quando você vai ao confessionário, o padre, o pastor, você vai, é só um exemplo, tá? Mas podem ter vários outros, em que você vai falar, olha, padre, eu pequei, eu fiz isso e tal, não sei o quê, como é que eu devo proceder daqui para frente? Então, o padre vai lhe dizer como proceder na determinada situação que você colocou para ele. Então, isso seria uma moral heterônoma. É alguém lhe ditando o que você deve fazer em termos de moral. A autônoma, você já tem a capacidade de tomar a sua própria atitude. Você se vê com aquela situação e você moralmente toma aquela atitude. Não, o correto a se fazer é isso. Pronto, acabou. E nós temos a anomia, que é a ausência de moral. Então, o ser humano, ele passa de uma para outra. Então, ele nasce com anomia, ele vai aprendendo com o tempo isso, então depois ele passa a ter uma moral heterônoma. Os outros vão lhe dizer o que é certo, o que é errado, certo? O que é importante, o que não é, o que é proibido, o que não é proibido. E aí você vai começando a criar isso até que você chega na autonomia.
o qual você cria isso para que você possa tomar as suas decisões morais somente através da sua cabeça. Também relacionado com o que a gente viu na aula passada, no vídeo passado, que é em relação ao domínio emocional, que está relacionado com a sua personalidade. Então, você vai ter a sua personalidade, você vai saber o que é moral, em cima do conjunto de regras e leis que a sociedade vão reger a gente vai tomar a nossa decisão. Não necessariamente a pessoa vai criar uma moral autônoma. Algumas vezes você fica sempre na heterônoma. Você vai estar sempre precisando de alguém para lhe dizer o que é o certo e o que é errado, infelizmente. Então, nós chegamos aqui na frente dizendo que o que é justiça, certo? Qual seria o conceito de justiça? Justiça é um conceito abstrato, tá? Que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Então, a justiça, ela trata-se de um conceito presente na filosofia, no direito, na ética, na moral. Por isso que a gente também está falando de justiça. E as suas práticas variam de acordo com o contexto social e suas perspectivas interpretativas, tá? Então, ela é uma interpretação de alguma coisa. Então, uma maneira de perceber, de avaliar o que é direito ou o que é justo. Aqui no nosso material não fala do conceito, mas ele fala da divergência entre as diferentes culturas. Ou seja, determinada cultura vai dar um conceito, um fazer justiça diferente do outro. Então, a gente coloca isso daqui de uma maneira geral, mas cada cultura vai ter uma justiça diferente da outra, ok? E nós entramos, então, nos nossos autorzinhos que vão falar sobre o domínio moral. E o primeiro autor, ele é Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg, ele foi discípulo de Piaget, ele criou algumas teorias relacionadas ao domínio moral, certo? Piaget, ele não fala só do domínio cognitivo, ele fala também de moral, ele fala também de vários outros domínios que estão relacionados com ele, mas a teoria dele é mais cognitiva, é por isso que a gente puxa para esse lado. No início do nosso texto, nós falamos dessa relação do domínio cognitivo com o domínio moral, né? E o Kohlberg, ele vai criar algumas teorias relacionadas a isso. E a mais importante é o quê? Ele fala que as pessoas tendem a ter preocupação com os efeitos de suas ações, não somente com as pessoas, mas também com o universo. Exemplo, os ambientalistas. Eles vão estar muito preocupados com as ações dos seres humanos para com o ambiente, com a destruição da camada de ozônio, com a destruição da mata, com a destruição dos oceanos, o derretimento da camada polar, as consequências das ações dos seres humanos para o meio ambiente, que vão ter relações também diretas ao ser humano, à vida do ser humano e dos seres vivos ao redor, tá? Nós temos também a Carol Gilligan, que ela vai investigar mais especificamente o desenvolvimento moral nas mulheres, e ela faz uma comparação, através dos estudos dela, entre o que a mulher ela vai prezar mais moralmente e o que o homem ele vai prezar mais. A mulher ela vai se preocupar muito mais com os outros ao seu redor. E o homem ele vai se preocupar muito mais o que é justo e o que é injusto. Então também há aqui uma comparação entre os dois. Mas eles chegam a dizer, praticamente, eles chegam a combinar algumas coisas. Suas teorias chegam a uma aceitação a respeito do desenvolvimento moral. Uma é que ambas teorias
corroboram que o nível mais elevado de desenvolvimento moral é o que envolve responsabilidade sobre a outra pessoa. Então, é o seu fazer e o que vai ter consequência com a outra pessoa. Manifestam compaixão, cuidado e o vínculo com a outra pessoa também está relacionado ao que nós falamos acima. O desenvolvimento moral envolve também o aspecto emocional e social, não só o cognitivo. Falamos da relação entre os domínios. Diferentes culturas representam sistemas de valores morais diversos e mudam ao longo do tempo. Então, além da justiça, os valores morais e os valores éticos vão estar também sendo diferenciados em outras culturas. A nossa, diferentemente da lá do Egito, da lá do Oriente Médio, da lá da China. Então, são valores morais que vão estar intrinsecamente colocados em culturas que vão ser de maneiras diferentes, vão estar sendo feitos de maneiras diferentes. E aí, aqui a gente entra no conceito de ética. No material de vocês, o conceito de ética está relacionado ao que a gente colocou aqui embaixo, que é uma parte da filosofia que se preocupa com critérios de correção ou incorreção das ações humanas para com os humanos, tá? Considerando os interesses pelos interesses dos outros. Então, você não pode pensar em si na hora de ser ético, você tem que pensar nos outros, mesmo que isso acarrete dificuldades. Então, a gente entra em dois conceitos um pouquinho diferentes. Em ética, com E maiúsculo, que é o estudo da ética, tá? Refere-se ao campo de conhecimento. Quando se pensa em atitudes éticas, a gente vai falar em outra coisa. Então, o fazer ético é diferente da ética. O fazer ético é você tomar atitudes que muitas das vezes vai contra as leis, vai contra as regras para que uma outra pessoa ela não seja prejudicada. Então, você tem que se colocar no lugar do outro para que isso aconteça. Então, tem uma máxima de Jesus Cristo que fala: não faça ao próximo que não quer que você faça para si mesmo. E outra: amai ao próximo como você ama a si mesmo. Em termos religiosos, tiramos de termos religiosos, mas você não vai fazer para o outro que você não quer que você faça para você mesmo, você não vai querer fazer o mal para o outro. Você não vai tomar uma atitude que possa prejudicar o outro porque você não quer que o outro lhe prejudique. Isso é um fazer ético, isso é um se colocar no lugar do outro. E como é que a gente poderia estar relacionando isso ao esporte? Quando a gente fala isso do esporte, a gente fala daquela palavrinha bem conhecida, bem clássica, que é o quê? É o fair play. Fair play é você utilizar das regras em seu benefício, logicamente, mas sem passar essas regras para prejudicar o próximo. Então, no futebol, a gente vê muito aquele: o jogador se bateu, a gente joga a bola para fora. Já teve casos em que o jogador dribla o goleiro, tem um choque com ele, ou então pula porque não quer se bater, e o juiz vai dar pênalti, ele vai lá com o juiz e diz: não foi pênalti. Então, esse foi um fazer ético, isso foi de colocar a moral para funcionar e fazer o ético para ele não prejudicar o outro, porque ele sabe que aquilo foi errado. Então, ele não vai se prevalecer do juiz que marcou um pênalti, porque ele sabe que aquilo foi errado, ele foi lá e ele corrigiu aquele erro que poderia prejudicar o outro time. Então, isso é o fazer ético, beleza? Dúvidas? Vou colocar mais perguntas lá para vocês já darem uma pensada em relação a isso também. Um abraço.